Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Você trouxe a palavra de Deus? Então vamos até o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos ler os versículos 1 e 2. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 2. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divida com a pessoa a leitura. Está escrito assim: aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Eu vou reler. Aconteceu num sábado, que entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Agora eu leio, cada pessoa que está comigo aqui na sede, repete em seguida, vamos lá. Aconteceu, bem alto, aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Amém? Quem crê que neste sábado Jesus Cristo entrou na casa de um dos chefes dos fariseus? Ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão. Quem acredita que Jesus mantinha esse relacionamento com os fariseus? Quem crê? E que dentro da casa desse fariseu, que era um dos chefes, um dos principais, tinha um homem hidrópico. O homem hidrópico é aquele que ele tem um excesso de líquido acumulado nas cavidades do corpo. Então ele é inchado, principalmente na região do abdômen. É aquela famosa barriga d'água. Na época de Jesus não tinha chopinho, nem cerveja. E já tinha aquele barrigão, né? Aquelas pessoas assim inchadas, com aquele barrigão. Mas o homem não era beberrão nem nada, ele era doente. Ele não eliminava o líquido do corpo. Aquele líquido ia se acumulando em várias partes do organismo, principalmente na barriga. Então ele tinha aquela barriga enorme. Era doente, era uma doença. E estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Quem acredita nisso? Levante a mão. Você crê? Você crê na palavra de Deus? Você crê que na casa daquele fariseu onde Jesus entrou para comer pão, e onde tem um homem com essa doença que incha a barriga, você acredita que alguma coisa, algum milagre vai acontecer ali? Agora vamos transportar para cá. Você crê que Jesus entrou nesta casa? Você crê que Ele está aqui? E você crê que Ele estando aqui vai acontecer algum milagre? Então, se você crê, dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Levante os olhos aos céus e diga glória, glória, glória ao teu nome. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo à distância, você que está acompanhando pela internet, pela rádio, glorifique a Deus conosco agora. Isso, eu creio que o Senhor Jesus vai fazer alguma coisa, porque Ele está aqui neste momento. Então abre a tua boca e diga glória, 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 glória. Glorifique e aplauda o Senhor Jesus. Pai querido e Deus amado,
Nós cremos que o Senhor está presente neste lugar. E nós cremos que o Senhor vai fazer alguma coisa. Nós estamos precisando ouvir a Tua palavra. E nós estamos precisando de um milagre também. Então vem agora, Senhor. Vem com Teu Espírito. Vem falar conosco. Use a boca do pregador. E age com Teu poder. Opera milagres, prodígios e maravilhas. Não só aqui nesta igreja, mas onde estiver uma só pessoa te glorificando. Envia a Tua palavra. Envia a Tua bênção. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Foi um grande privilégio deste chefe fariseu receber em sua casa a visita do Senhor Jesus, e uma visita que havia se constituído num fato importante, porque está havendo ali uma ceia, e muita gente compareceu. Mas os inimigos de Jesus, especialmente os fariseus, estão observando o Senhor para ver o que ele vai fazer. E está assim sentado perto de Jesus, diante dele, este homem hidrópico. Porém, aquele dia era sábado. E Jesus Cristo já havia sido criticado várias vezes por ter feito coisas no sábado que os judeus, especialmente os fariseus, consideravam como trabalho. E eles achavam que Jesus violava o sábado. E se Jesus violava o sábado, ele não podia ser um guardador da lei, ele não podia ser um profeta, ele não podia ser um homem santo. Pelo contrário, ele só podia ser um pecador. A primeira vez que criticaram Jesus por causa do sábado foi quando ele estava passando no meio de uma plantação de milho, juntamente com seus discípulos. E eles estavam com fome, e era sábado, e os discípulos foram colhendo as espigas e debulhando com a mão, tirando os grãos com a mão, não é? Roçando as espigas, eles comiam os grãos. E os fariseus, quando viram aquilo, falaram: olha, os teus discípulos estão colhendo em dia de sábado, isso é pecado, eles não guardam a lei. Aí Jesus começou a doutrinar as pessoas, explicando que a fé verdadeira ia além do legalismo de uma religião. Que os dogmas religiosos não estavam acima da palavra de Deus. E que ele, Jesus, ele era o dono do sábado, e que o sábado tinha sido feito para o homem, e não o homem para o sábado. Que o dia de sábado era um dia como outro qualquer, onde o ser humano continuava sendo o centro de toda a atenção. E a sua necessidade tinha que ser preenchida também no sábado. Mas os fariseus não concordaram com isso e começaram a criticar Jesus, a sua doutrina, os seus ensinamentos. E parece que Jesus, propositadamente, vai fazer algumas coisas nos sábados para provocar os fariseus. E até nesta provocação, levantar uma oposição, levantar uma ira, para que ele seja perseguido e a Escritura se cumpra. Porque Jesus Cristo tem que ser acusado de blasfêmia, de crimes, ele tem que ser preso, vai ter que ser morto. E o sábado é uma questão fundamental no judaísmo. Então Jesus começa a fazer coisas aos sábados propositadamente. Por exemplo, ele chega lá no tanque de Betesda, vê um homem paralítico, tinha muitos doentes em volta, o paralítico não pediu para ser curado, não pediu nenhum favor para Jesus, mas Jesus disse para o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico, na mesma hora, curado, se levantou, pegou a cama e saiu carregando. Aquela era a provocação. Porque chegaram para o ex-paralítico e disseram: hoje é sábado, você está louco? Larga esta cama, senão nós vamos te apedrejar. É proibido fazer isso em dia de sábado, isso é trabalho. Você não sabe que Shabbat quer dizer descanso?
Você não está descansando? Você está carregando a tua cama? Aí o homem, o ex-paralítico, disse: aquele que me curou, ele me disse: levanta-te, toma tua cama e anda. E eu me levantei e estou andando. E eu estou obedecendo, porque foi ele que me curou. Ele mandou carregar a cama. Quem foi o homem que te curou? E ele não sabia nem responder que era Jesus. Depois ele vai ficar sabendo que era Jesus, porque Jesus se apresenta para ele. Jesus diz: olha, não peques mais para que não te aconteça algo pior. E aí ele fala para o ex-paralítico que o nome dele é Jesus, e esse ex-paralítico sai contando para todo mundo: o homem que me curou e mandou carregar a cama em dia de sábado chamava-se Jesus. Aí cresce o ódio, que aquele paralítico era muito famoso, era muito conhecido. Aí Jesus Cristo entra numa sinagoga num dia de sábado, ensina as pessoas, ele era mestre, ensinava como ninguém, e tem dentro desta igreja da sinagoga uma mulher que há muitos anos andava encurvada. Aí Jesus Cristo coloca a mão nas costas daquela paralítica que andava encurvada, não é? Ela não podia de modo nenhum se endireitar. E aquela mulher se endireita e começa a dar glória a Deus. E Jesus faz isso dentro de uma igreja em pleno sábado e novamente levanta aquela oposição contra ele. E Jesus Cristo continua atuando em dia de sábado, justamente para provocar. Jesus Cristo, num dia de sábado, ele está de novo dentro de uma sinagoga e tem um homem lá com a mão torta, ressequida. Aí Jesus Cristo fala para o homem da mão ressequida: vem aqui para o meio, estende a tua mão. E o homem só fez assim, a mão ficou boa. Então começaram a criticar Jesus: mas como é que esse homem faz essas coisas no dia de sábado? Isso não tem cabimento. E agora Jesus Cristo está, mais uma vez, provocando os fariseus, os legalistas, os religiosos. Vai se formando uma oposição feroz contra ele. Rangem os dentes contra Jesus Cristo. Aí ele passa a ver um cego. Era dia de sábado. Jesus cospe no chão. Faz um lodo com a saliva. Passa no olho do cego e diz para ele: vai se lavar no tanque de Siloé. E esse tanque quer dizer o enviado. Aí o cego vai, se lava no tanque de Siloé e volta enxergando. E o dia que Jesus Cristo fez lodo e passou no olho do cego, era sábado. E os fariseus consideraram aquilo como um trabalho. Então, eles perseguem Jesus, chegam para o cego e dizem: dá glória a Deus, quem te curou foi Deus. Sabemos que esse Jesus aí é um pecador, ele não guarda o sábado. E o cego diz: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Então começa a haver uma divisão. Como que alguém que é pecador faz esses milagres? Como que alguém realiza essas coisas? Ou a religião está errada ou Jesus está errado. Agora, quando que uma pessoa errada conseguiu fazer esses milagres? Quando que um pecador conseguiu realizar esses sinais? Se esses sinais fossem praticados pelo diabo ou por um pecador, então o diabo seria mais poderoso do que Deus, e um pecador seria mais digno do que um homem santo, porque muitos profetas de Deus jamais fizeram esses milagres. Então começa a haver um raciocínio. Jesus provocou um debate onde as pessoas estão divididas. Não, ele é bom. Ele ensina o povo, ele cura as pessoas. Não, ele é um pecador, ele não presta, ele é um enganador, ele é um ilusionista, ele é um mágico, ele é um feiticeiro. Enfim, ele é um falso profeta. E tudo aquilo é de propósito, para culminar justamente na prisão de Jesus. E na última semana de vida, Jesus entra na casa desse fariseu, e é o último sábado de Jesus Cristo. É o último sábado. No próximo sábado ele estará morto. No próximo sábado o seu corpo estará descansando numa sepultura. O sabá de Jesus será dentro de um sepulcro. O descanso de Jesus será dentro de uma cova. Mas neste último sábado de vida,
Jesus aceita o convite e entra na casa de um dos chefes dos fariseus e ele aceita comer pão ali e está lá aquele homem hidrópico, inchado, doente. E Jesus Cristo faz uma pergunta aqui. É lícito curar no sábado? É certo ou errado? Mas todos se calaram, diz a palavra. Aí Jesus pegou o homem inchado. Como eu queria ter visto isso. Como eu queria ter visto. Eu já vi uma coisa parecida na Paz de Vida, depois te conto. Mas essa eu queria ter visto. Jesus Cristo tomou aquele homem, diz a palavra, e o curou. Isso quer dizer que o milagre aconteceu instantaneamente na frente de todo mundo. Aquele barrigudão, aquele homem barrigudo, inchado. Foi só Jesus colocar a mão nele, a barriga foi diminuindo. Uma lipoaspiração do céu. Uma plástica celestial sem anestesia. O homem ficou super elegante, bonito, retinho. Ele mesmo se olhava, cadê aquela barriga que atrapalhava? Mas Jesus se importa com isso? Aquilo era feio, aquela barriga enorme daquele jeito, não é? Atrapalhava tudo. E você sabe, quem tem barriga grande sabe. Uma barriga enorme atrapalha tudo. E o Senhor Jesus, o que ele mostra com isso? Que ele se preocupa com as coisas que talvez alguém não fosse se preocupar. Era uma questão de saúde aquela barriga enorme, mas também era uma questão de estética, é ou não é? E eu já vi na Paz de Vida, uma mulher que chegou inchadona, estava doente também, recebeu a oração, quando terminou a reunião a barriga dela estava retinha. Jesus continua operando isso. Olha, por que Jesus faz estas coisas? Naquela época, ele fazia com um propósito. E note o detalhe, amados. O paralítico no tanque de Betesda. Anote isso. O homem da mão mirrada. A mulher que andava encurvada. Qual foi a outra pessoa? O cego de nascença. E o hidrópico. Essas 5 pessoas que os evangelhos nos contam. Olha o detalhe. Nenhuma delas pediu para ser curada. Nenhuma delas teve fé para ser curada. Nenhuma delas fez qualquer esforço para receber o que receberam. E isso nos dá muito alento, porque entrando você aqui nesta igreja, ainda que você não tenha boca para falar, ainda que você sequer saiba fazer uma oração, ainda que você seja uma pessoa tão fechada que não consegue se abrir sobre o seu sofrimento, ainda que a sua dor seja uma coisa tão secreta que só você saiba, ainda que seja algo tão íntimo, algo tão pessoal que você nunca contou para ninguém, mas é uma coisa que te atormenta, ainda que você ainda não tenha pedido esta cura nem este milagre, o mesmo Jesus que curou aquelas 5 pessoas, ele está aqui nesta igreja, está aqui nesta casa, e aonde ele está presente, o milagre acontece. Nesse exato momento, sem que você abra a tua boca, Jesus já está operando milagres na tua vida. E é por isso que eu amo Jesus. Às vezes a gente não sabe pedir, não sabe falar, não sabe nem se expressar, mas ele vem e opera o milagre. Esses 5 casos maravilhosos, e é lógico, aconteceram aos sábados. Todos foram considerados trabalhos. E este milagre aqui, na última semana de vida, vai ser o estopim, a gota d'água para realmente matarem Jesus, prenderem Jesus. Agora, a religião que naquela época estava em vigor, ainda hoje tem seguidores. É o judaísmo, vocês sabem disso. Algumas religiões cristãs também estão vivendo esse legalismo de guardar o sábado. Eu particularmente,
não quero criticar as igrejas cristãs que guardam o sábado e também não quero criticar o judaísmo. Mas me aborrece muito esse legalismo, como se fosse um dogma de salvação. Quando um artigo da lei se torna um elemento divisor, um elemento separador, quando se torna um dogma religioso e as pessoas se pegam nesse legalismo, nessa religiosidade, para dizerem que só a religião delas está certa, então isso incomoda. Isso precisa ser esclarecido. Porque foi esse legalismo que levantou os inimigos de Jesus. O motivo pelo qual eles perseguiram Jesus foi justamente essa formalidade com relação a alguns aspectos do Antigo Testamento. Eu achei muito curioso no jornal Estado de São Paulo, uma matéria sobre os judeus que vivem no Brasil e quais são os costumes. E um dos principais que mostra realmente que um judeu está na fé é guardar o sábado. Aí eu comecei a ler aqui os tópicos, né? O que o judeu não pode fazer no sábado. E o sábado para ele começa na sexta-feira, quando o sol se põe, e termina o sábado, o descanso só termina quando aparecem as primeiras estrelas do sábado. Eu achei muito curioso, até mostrei para o pastor Marcos, quero mostrar para você também ler. Por exemplo, tem aqui muitos judeus que vivem em São Paulo, o maior número de judeus estão no bairro de Higienópolis, e é proibido para o judeu, em dia de sábado, acender ou apagar a luz. Então está escrito assim: como é proibido apertar um interruptor, a maioria compra timers para que as luzes se acendam e se apaguem automaticamente. Sabe aquele timer? A luz, ela se acende e se apaga sem o dedo humano, não é? Para não violar o sábado, eles não podem acender e apagar uma luz. Para que a luz de dentro da geladeira não se acenda durante o Shabá, sabe? Quando você abre a geladeira, a luz não acende. Para que a luz da geladeira não se acenda em dia de sábado, eles retiram a lâmpada na sexta-feira, para não pecar. Elevadores dos prédios mais modernos de Higienópolis, bairro predominantemente judeu em São Paulo, param andar por andar para que a pessoa não tenha que apertar o botão. Ou seja, o elevador no dia de sábado, e o sábado começa a sexta-feira à noite, ele é programado para parar de andar e andar, porque a pessoa que está guardando o sábado, ela não pode apertar o botão do andar, o andar que ela mora. Então, o elevador chega, ela entra e não aperta nenhum botão. Aí o elevador vai subindo andar por andar, abre e fecha a porta, abre e fecha a porta. Uma vez em Jerusalém, num dia de sábado, eu peguei um elevador desse e eu estava hospedado, nem lembro, lá para cima. E o elevador, eu fiquei esperando. Eu apertava o botão para ele ir rápido, porque eu não guardo o sábado. E o elevador ia, ele parava andar por andar, a porta abria e fechava. Então, de sábado aqui no Higienópolis, os prédios têm esse dispositivo. Os elevadores são programados. Aqui diz também, não é permitido cozinhar no Shabá. Não pode cozinhar. Não se pode cozinhar nada no dia de sábado. Um apetrecho muito usado é a plata de Shabá, espécie de chapa elétrica que pode ficar ligada durante 72 horas. Assim a refeição pode ser aquecida antes de ser servida. Outra coisa, não se pode usar a torneira de água quente por causa da proibição de cozinhar. Para lavar a louça, muitas donas de casa enchem a pia de água quente antes do início do Shabá, colocam detergente na água e cobrem com papel alumínio até a hora de usar. Outra aqui. Não é permitido carregar nada no Shabá, seja documentos, dinheiro ou mesmo a chave da porta. Ainda assim, não há lei que proíba o ato de vestir. Ainda bem, né? Para levar a chave quando saem de casa, muitos judeus a amarram em um elástico bem grande e vestem um acessório na cintura. Então, na sexta-feira ele já deixa a chave amarrada num elástico e o elástico amarrado na cintura dele.
Então, quando ele vai sair, ele tem que levar a chave, o elástico vai esticando, põe. Aí ele sai com a chave. Agora essa aqui eu achei a melhor de todas. Escuta, essa eu não sabia. Você vê como que o legalismo religioso é hoje e era assim na época de Jesus. Nós achamos curioso, achamos engraçado, mas na época de Jesus isso era levado às últimas consequências. Agora essa aqui eu não sabia mesmo. Como não é permitido rasgar o papel higiênico no Shabat, muitas famílias compram guardanapos para deixar nos banheiros. Você sabia disso? Dá uma dor de barriga num sabatista, ele vai no banheiro, o papel higiênico já tem que estar rasgado no pedacinho lá. Porque é proibido rasgar o papel higiênico, é trabalho. Imagine quando Jesus fez lodo e passou no olho do cego, não é todos ficaram com raiva dele, ele é um pecador, porque eu não posso nem rasgar o papel higiênico em dia de sábado. Então eles levam guardanapos de papel, fica lá no banheiro, e a pessoa, essa é boa, né? Desculpa, não estou zombando dos judeus, eu amo os judeus. Deus tem um plano com os judeus ainda, eles são o povo de Deus. As profecias ainda estão se cumprindo com relação aos judeus. Mas essa questão do sábado, foram eles que trouxeram para a humanidade. E há muitas igrejas cristãs que guardam sábado com esse rigor. Aí Jesus Cristo, ele vem e fala assim, gente, e ele está na casa de um dos fariseus, um dos chefes. Ele fala, o que você acha? É certo ou errado curar em dia de sábado? Aí eles estão calados. Jesus pega o homem, o cura e o despede. Aí ele diz assim, ó, leia comigo o versículo 5. Qual de vós será o homem, não é? Que caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou boi, não o tire logo? Qual de vocês? Que se o boi ou jumento cair num buraco em dia de sábado, qual de vocês que não vai tirá-lo logo? Aí quando Jesus falou essa palavra, ao citar o boi e o jumento, ele está mencionando um artigo da Torá, da lei dos judeus, que está em Êxodo capítulo 23, versículo 5. Por isso que eles não puderam responder nada para Jesus. Vamos comigo lá, Êxodo capítulo 23, vamos ler o versículo 4 e o 5. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado sem falta, lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás juntamente com ele. Se ver o boi ou o jumento caído num buraco em dia de sábado, ou ver o jumento caído debaixo da carga, mesmo que você seja inimigo da pessoa, a palavra está dizendo, é para ajudar a levantar. E este artigo aqui da palavra de Deus não especificou se isso seria permitido ou não em dia de sábado, mas era evidente que em dia de sábado se socorria um animal que estivesse caído. Se um animal podia ser socorrido e isso não era considerado trabalho, então por que as curas de Jesus Cristo em dia de sábado, ou as coisas que ele fazia para preencher necessidades em dia de sábado, por que aquilo seria considerado um pecado? Diz aqui a palavra, no versículo 6, que nada lhe podiam replicar sobre isso. Ou seja, na última semana de vida, no último sábado de Jesus Cristo, ele encerra a questão sobre o sábado. Essa questão para Jesus está morta. Essa discussão sobre sábado para Jesus está morta. Porque Jesus Cristo, ele se declara Senhor até do sábado. Vamos comigo, Mateus capítulo 12, versículo 8. Ele diz assim, porque o Filho do Homem
até do sábado é Senhor. Grife esse até do sábado é Senhor. Grife esse até do sábado. Porque ele podia dizer, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Aí nós iríamos cultuar Jesus só no sábado. Mas ele disse até do sábado. Significa que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, Jesus Cristo é o Senhor de todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. E quando ele diz que é o Senhor, é ele quem manda. E quem manda tem o direito de exercer a sua autoridade. Então, primeiramente, nesta ceia que Jesus está participando, ele dirige uma palavra para os líderes religiosos legalistas. Ele fala com o dono da casa. Mas aqui Jesus Cristo vai dirigir ainda a palavra para 4 tipos de pessoas. Primeiramente para o homem hidrópico, não é? Ele falou com os religiosos sabatistas, agora ele fala com o hidrópico, ele tinha uma bênção para aquele homem. Vem aqui! Tomou o homem e o curou e ele foi embora. Vai para casa, já está curado. Então ele tinha uma palavra para aquele homem doente. Aí Jesus Cristo tem uma palavra para os convidados ali dentro daquela ceia. Jesus Cristo viu que os convidados estavam profundamente interessados em se sentarem perto das pessoas mais importantes da mesa. E estas mesas no tempo de Jesus eram em formato de uma letra U, e o dono da casa geralmente ficava no meio da mesa. Quem estivesse sentado perto do dono da casa era o convidado de honra. E as pessoas estavam ali afoitas para sentarem perto do dono da casa ou das pessoas mais importantes, para passarem a ideia de que elas também eram importantes. E a maioria que está ali é de fariseus. Aí Jesus Cristo tem uma palavra para aqueles convidados. Jesus diz assim, olha, você quando for convidado para uma ceia ou para qualquer lugar, para uma festa, você não chega sentando nos lugares de honra, não. Porque se você sentar nos lugares de honra, pode ser que depois que você se sentar, chegue alguém mais importante do que você e peçam para você sair do lugar. Aí com vergonha você vai ter que se retirar. Quando você for convidado para uma festa assim importante, senta nos últimos lugares e espere o dono da casa dizer, ô fulano, você está aí? Vem sentar aqui na frente. Aí você se levanta e isso vai ser honra diante de todos os convidados. E a lição que ele aplicou ali, a lição que Jesus Cristo colocou ali naquele banquete, naquela ceia, está no versículo 11. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Difícil ensinar humildade para pessoas que estão atrás de prestígio, de orgulho, mas Jesus deu esta lição para os convidados. Aí ele vai dar uma palavra para o dono daquela casa, para o chefe dos fariseus. Versículo 12. Ele dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda também que eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Mas recompensado serás na ressurreição dos justos. É uma outra coisa que ele está ensinando, difícil de praticar. Convidar cegos, mancos, ressecados, pobres, aleijados. A gente gosta de convidar pessoas do mesmo nível. Ninguém gosta de convidar para dentro da sua casa mendigos. Mas Jesus está dizendo, eles não têm como te pagar. Eles não têm como te recompensar. Mas você vai ser bem-aventurado, porque recompensado serás na ressurreição dos justos. Aí o homem baixou a bola também, não é? Porque ele era importante. Agora Jesus Cristo, ele vai dar uma palavra para todos nós. Isso tudo na mesma ceia, no mesmo banquete. Porque um dos convidados fala assim, Senhor, bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus, não é?
está projetando uma coisa para o futuro. Realmente é um privilégio para quem estiver no futuro à mesa com Abraão, Isaque e Jacó e com o próprio Senhor Jesus. Aí Jesus Cristo conta uma parábola e eu quero ler com você. Vamos ler a partir do versículo 16. Agora é uma palavra para todos. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. Porque naquela época, se tivesse guerra e uma pessoa se casasse, ele estava dispensado da guerra. E este convidado usa o casamento como desculpa: estou em lua de mel, acabei de casar, eu não posso ir. O outro usou o trabalho como motivo e o outro usou uma propriedade no campo como motivo para dizer: não tenho tempo. Muito obrigado, me desculpe, mas eu não posso aceitar o convite. Versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Aí os servos vão sair para forçar as pessoas a entrarem. O reino de Deus é assim. Jesus Cristo está falando por parábolas, que as pessoas são convidadas. Primeiro, gentilmente convidadas. Depois, se elas não quiserem vir, vamos trazer outras pessoas. Mas se outras pessoas não quiserem vir, precisamos forçar a pessoa a entrar. Tem que empurrar a pessoa, tem que trazer a pessoa. Não basta apenas aceitar uma desculpa, força a pessoa a entrar. Mas nisso de forçar a pessoa a entrar, vai haver uma oposição. A pessoa poderá se revoltar com a insistência e poderá até maltratar quem está insistindo. Vamos ver essa mesma parábola lá em Mateus capítulo 22, no versículo 6, que as pessoas, quando são convidadas insistentemente e elas não querem, elas se revoltam. Diz aqui a mesma parábola em Mateus 22, versículo 6, que os convidados, os outros, apoderaram-se dos servos, dos mensageiros que insistiam, os ultrajaram e mataram. Veja, ofensas, agressões e até morte. Quando Mateus registrou esta parábola do Senhor Jesus, ele acrescentou que o Senhor havia dito que o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quando Jesus falou sobre essa ira do rei, que mandou os seus exércitos, incendiou a cidade e matou os seus moradores, isso foi uma linguagem figurada do que iria acontecer com Jerusalém no ano 70 da era cristã, quando Roma, através do general Tito, cercou a cidade, sitiou a cidade, matou os seus moradores e incendiou Jerusalém. Essa profecia, quando Jesus proferiu, ela iria se cumprir cerca de 40 anos depois, mas ele está contando o que vai acontecer. Porque os convites do reino de Deus são sérios. A pessoa pode até falar: não quero. Ela pode até desprezar o convite, mas o convite está sendo feito pelo próprio rei, pelo próprio Deus. Vai haver uma consequência, como aconteceu com aquela geração. Jesus Cristo, então, contando essa parábola, e vamos continuar aqui em Mateus, no versículo 9 agora,
conta que o rei disse para os servos: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Aqui está a pregação de Jesus sobre o ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui o convite foi para todos os povos, todas as nações, para quem fosse encontrado, olha só, fora da cidade de Jerusalém, fora daquele país, pelos caminhos, a todos os que encontrardes. Convidai a todos, convidem a todos. Foi aí que começou o tempo da graça. Depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, começou o tempo dos gentios, isto é, dos outros povos do mundo. Hoje, nós estamos ainda vivendo esse tempo. E a parábola continua, versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Veja como é o tempo da graça. No tempo da graça, os bons e os maus são convidados igualmente. Não apenas os dignos, os respeitáveis, não apenas os principais, os mais importantes, mas todos, inclusive os maus. O convite se ampliou. O reino de Deus quer trazer todo mundo. Ou seja, não cabe aos mensageiros ficar selecionando os convidados. Ah, esse macumbeiro aqui eu não vou convidar para ir na igreja, eu não gosto dele. Esse deixa assim. Esse daí é bom queimar no inferno, deixa ele lá. Não gosto desse macumbeiro. Ih, não gosto daquela macumbeira também. Essa eu não vou chamar para a igreja. Veja, é para chamar todos, bons e maus, os feiticeiros, os alcoólatras, os traficantes, os bandidos, os marginais. Talvez alguém até se revolte com isso, mas a palavra é profética. Não cabe a nós fazer uma separação. Nós temos apenas que chamar todo mundo e não exercer juízo sobre qualquer vida. Chamar todo mundo igualmente, sejam bons e maus, para que a casa do Senhor fique cheia. Olha só, e a festa ficou cheia de convidados. É o tempo da graça. No tempo da graça é para vir todo mundo, bons e maus, todos. Porque quem vai fazer a separação é o próprio rei. Continue acompanhando comigo o versículo 11. Ó. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Nós convidamos, venham todos. Mas a pessoa precisa demonstrar uma transformação de vida. Ela tem que substituir a velha roupa mundana por uma veste nupcial, por uma vestimenta lavada e remida no sangue de Jesus, purificada com o sangue do Cordeiro, branqueada com o sangue de Jesus Cristo. A pessoa tem que estar trajada de vestes nupciais, vestes brancas, vestes especiais para esta ocasião. Não com a mesma, vestimenta. E aqui quando se fala de vestimenta, se fala de costume. A mesma vestimenta, o mesmo costume que ela tinha no mundo. A mesma vida que ela levava quando estava lá fora. Ou seja, ela veio para casa, ela aceitou o convite, foi trazida, seja na marra, forçada ou de livre e espontânea vontade. Ela entrou na casa, mas ela não foi transformada. A vida dela não sofreu nenhuma transformação interior. E até exteriormente isso aparece. Basta olhar para a pessoa, dá para perceber que ela reflete o interior. Não há nenhuma mudança nela. Ela simplesmente está na casa, mas não viveu uma mudança interior. Nada foi transformado. Ela continua exatamente a mesma pessoa. Como é que você entrou aqui não tendo veste nupcial? Como que você está aqui nessas condições? Agora eu quero te levar ali, para o livro de Apocalipse, que é o último livro da palavra de Deus, que trata justamente
dessa festa, desse banquete, desse lugar especial, onde nós estaremos um dia. Olha aqui, Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, a pessoa, para estar lá dentro, ela tem que ter recebido Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ela tem que ter lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque se ela estiver no meio do povo de Deus, sem ter recebido Jesus como Salvador, e sem ter vivido esse novo nascimento, essa transformação, ela não vai entrar. Na igreja pode entrar todo mundo, mas ali no reino, só se ela lavar a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Daí a pergunta: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Qual é a resposta que a pessoa vai dar nessa hora? Jesus Cristo ali naquela ceia, na casa do fariseu, ele está falando com todo mundo. Ele aproveitou a oportunidade, veja, primeiramente falou com os legalistas religiosos, ele falou com o doente curando, aí ele fala com os convidados, aí ele fala particularmente com o dono da casa, e agora ele dirige uma palavra para todo mundo. Veja, 5 mensagens Jesus Cristo está transmitindo numa única oportunidade. 5 palavras profundas, a meditação, para a pessoa refletir. E esta última palavra que ele está dando agora, ele avançou no tempo. Ele foi até aquele dia, até a separação entre os bons e os maus. E ele diz: como é que você está aqui sem ter passado por essa experiência? Como? E a pessoa emudeceu. Porque o que a pessoa vai dizer nessa hora? Pensa bem. Olha, Senhor, eu estou nessa situação ainda, porque eu sou muito jovem. Eu pensava que tinha tempo. Então eu não quis me comprometer com o Senhor, nem com o reino. Eu gostava de ir até lá, mas eu não queria envolvimento não, porque eu queria aproveitar a vida lá fora. O pessoal vai dizer isso, que é o que hoje muitos dizem. Para Jesus não tem como se dar essa justificativa. Olha só, e ele emudeceu. O que você vai falar? Vai ficar mudo. Qual a desculpa que você vai dar? Senhor, vai dizer o quê? Eu já tenho religião? Na ceia, Jesus já deu uma palavra para os religiosos. Ele abomina toda a religiosidade. O que a pessoa vai dizer? Não, Senhor, eu não me batizei nas águas, eu não frequentava, eu não tinha compromisso, porque eu já tinha a minha religião. Eu nasci numa religião. Vai dizer o quê? A pessoa vai emudecer. E ele emudeceu. Qual é a desculpa que a pessoa vai dar? Ah, Senhor, eu me aborreci porque eu até estava frequentando a igreja, sabe? Eu estava na sua casa, mas aí eu briguei com o porteiro, discuti com a diaconisa, discuti com o dirigente do louvor, eu briguei com a equipe lá de evangelismo, as pessoas não me entenderam, eu fiquei aborrecido com aquele grupo, eu achei que ali as pessoas estavam frequentando, mas tinha muita coisa errada e eu resolvi sair. Vai dar essa desculpa? Não será aceita. Olha só, e ela emudeceu, a pessoa emudeceu. Como é que você está aqui, amigo, nessas condições? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, estou agora no versículo 13. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E Jesus termina a mensagem dessa maneira. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O convite é para todos, bons e maus, cegos, mancos, ressecados, aleijados, pobres, ricos, perdidos, justos, religiosos ou não, o convite é para todos.
Muitos são chamados, todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Gostaria que toda a igreja se colocasse de pé agora. A mensagem que Jesus Cristo pregou naquela ceia foi uma mensagem dirigida para o dia a dia, para uma conduta diante de Deus, um viver diante de Deus e uma preparação para o tempo futuro. E ele fala da necessidade das pessoas refletirem sobre isso. Porque a nossa passagem neste mundo aqui, nós sabemos, é rápida. Vamos dizer, inusitada. Podemos ser pegos de improviso ou de imprevistos. Coisas podem acontecer. Eu ouvi uma notícia na televisão de um policial militar que, à tarde, ele foi no enterro de 2 companheiros que haviam sido assassinados no Rio de Janeiro. E naquela mesma noite o carro dele foi baleado e ele morreu. Ou seja, ele voltou do enterro de 2 policiais que foram assassinados. E não passava pela cabeça dele que naquela mesma noite ele também seria assassinado em um outro lugar, morrendo do mesmo jeito. Porque a gente consegue se iludir nesta vida achando que tem tempo. Mas essa desculpa não será permitida a você. Principalmente porque você está ouvindo a palavra e Jesus hoje está conversando com você, está falando com você, prometendo coisas, curas, bênçãos, mas Ele quer também uma conduta, um compromisso. Ele está falando sobre coisas futuras e Ele quer que você se prepare com vestes adequadas para isso. Vamos aqui olhar uma coisa no livro de Apocalipse. Eu estou terminando a mensagem. Olha o que diz aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se a pessoa estiver fria na fé, ela tem chance de esquentar. Agora, se ela é morna, se ela está, ela está com aquela temperatura média, ela está levando uma vida cristã mediana, ela está entre a igreja e o mundo, se a sua fé é morna, porque você é morno, eu vou te vomitar. Você não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Quando ele disse assim, olha, para os mensageiros, para os servos, saiam pelos caminhos e valados, tragam aqui os cegos, mancos, aleijados, ressecados. Ele está chamando pecadores estropiados. Você pensa que tem religião, você pensa que é salvo, você pensa que está tudo bem, mas ele diz aqui, você é cego, pobre, miserável, nu, uma pessoa sem a graça de Deus, um desgraçado. Você não tem nada. Mas o convite foi feito justamente para esse tipo de pessoas. Mas a pessoa tem que se conscientizar. Eu sou um pecador estropiado. Eu sou um pecador arrebentado, eu não tenho nada. Você não sabe disso. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas. Como é que você entrou aqui, amigo? Sem a veste nupcial? E aqui ele está dizendo, eu te aconselho que você compre vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Como que você entrou aqui, amigo, sem estar vestido com a veste nupcial? E aqui ele está aconselhando, você se conscientize da tua situação atual
Mas eu tenho para você uma veste branca para que você se vista, para que você esconda a vergonha da sua nudez, ou seja, do seu pecado. Porque o que Adão e Eva tentaram esconder o corpo, tentaram esconder o pecado. A veste branca é para que não apareça a vergonha da nossa nudez, para que não apareça a vergonha do nosso pecado. A nossa veste branca, ela é lavada pelo sangue de Jesus. E é um branco tão branco como nenhum lavandeiro da terra pode branquear. E quando o sangue de Jesus te cobre, todos os teus pecados estão cobertos e não aparece mais a vergonha do teu pecado. Quando você se apresenta diante de Deus, você está dignamente vestido. E aqui a palavra do Senhor dizendo: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Fomos chamados, estamos na casa, mas percebemos que nós precisamos perseverar, manter a nossa condição e o nosso compromisso diante de Deus. Eu gosto muito da Santa Ceia. E por isso que essa ceia que Jesus participou na casa do fariseu me chamou muito a atenção. Porque é na Santa Ceia que Jesus Cristo provoca a reflexão das pessoas. Assim como na casa daquele homem onde Jesus estava ceando, ele provocou uma reflexão espiritual, a mesma coisa ele está fazendo hoje aqui conosco. A Santa Ceia é para provocar uma reflexão espiritual. Esse é o objetivo da Santa Ceia. Eu não posso participar dessa mesa indignamente. Eu tenho que lavar as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu tenho que colocar a minha vida espiritual em dia. Não me cabe julgar quem é bom e quem é mau. Não sou eu que julgo e não sou eu que separo. E ninguém aqui tem autoridade espiritual para fazer separações. O único que pode fazer separações é o rei. É ele que entra e vê o estado do convidado. Amigo, como é que você está aqui nessa situação? Ele vê. E a pessoa, no dia em que ele fizer isso, face a face, a pessoa vai emudecer. Se ela não estiver em condição espiritual decente diante de Deus, ela vai se calar, não vai ter palavras para replicar. Mas hoje aqui, quando a palavra conversa com você, você vai se calar também, vai emudecer? Quando a palavra nos provoca uma reflexão, quando a nossa consciência é despertada, quando Jesus Cristo nos leva a pensar em coisas futuras, a transitoriedade desta vida, diante daquilo que Ele tem preparado para nós, quando nós projetamos o futuro, então, diante da nossa situação atual, nós não podemos nos calar. Porque se eu não estou em condições espirituais, se está aparecendo a vergonha da minha nudez, eu preciso de vestes brancas para me vestir. E ele diz: eu te aconselho que de mim você compre essa roupa. Eu tenho essa roupa branca para você. Veja, eu posso te vestir. Se a pessoa se calar e não agir, então chegará um dia em que ela será amarrada de mãos e pés e lançada nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, lugar de muito sofrimento. Se ela se calar agora, esse será o seu fim. Mas se ela, confrontada com a reflexão da palavra de Deus, chegar à conclusão que precisa consertar a sua vida, e ela não se calar diante disso, ela se apresentar diante de Deus dizendo: Senhor, eu vim buscar a minha veste branca para me vestir. Eu não quero que apareça a vergonha do meu pecado, a vergonha da minha nudez. Eu quero, Senhor, agora aquela vestidura branca que só o Senhor tem para me dar. Aí ela pede e na mesma hora o Senhor concede. Hoje é noite de conserto, amados. Hoje é noite de salvação. Convidar, todos são convidados, todos, bons e maus. Mas o mal, se ele quer continuar mal, o problema dele, ele já sabe o que vai acontecer. A pessoa é dona da sua própria decisão. Mas a palavra aconselha: eu te aconselho que de mim compre vestes brancas para que te vistas. Veja, é um conselho de Deus, mas conselho aceita quem quer.
A pessoa não é obrigada a aceitar. Mas se ela chega à conclusão que a palavra mostrou a sua nudez, ela então vai buscar a veste branca para se vestir. Eu vou ficar de joelhos aqui, amado, amada. E se a palavra de Deus hoje falou com você, se você quer entregar sua vida para Jesus, se você que está afastado, afastada, quer se reconciliar com o Senhor Jesus, se você que está na igreja, mas quer consertar a tua vida também, quer a veste branca, quer o perdão, não quer ficar calado, quer abrir a boca para dizer: Senhor, me perdoa, me purifica com o sangue de Jesus. Se você quiser, neste momento, se manifestar diante de Deus, então vou convidar você para sair do teu lugar e vir aqui na frente comigo, se você quiser. Chega e se ajoelha como eu estou ajoelhado aqui na frente. E venha do jeito que você está. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que conseguem refletir e mudar de atitude, que conseguem reconhecer o estado miserável em que se encontra. Esses são os escolhidos. Quando a pessoa diz: eu estou bem, imagina, isso é só para pecador, não é para mim não. O Senhor diz: eu tenho pena de você, porque você pensa que é rico, rico de graça, pensa que você não tem falta de nada, e não vê o seu estado miserável, o estado empobrecido em que você se encontra. Quando a pessoa vê a própria miséria, quando reconhece a própria miséria, então ela tem condições de se vestir de vestes brancas. Hoje é uma ocasião muito especial para você colocar a tua vida espiritual diante de Deus e seguir o conselho do Senhor e receber hoje mesmo vestes brancas, onde o teu pecado não vai mais aparecer. Se mais alguém quiser vir aqui na frente, aproveite agora, porque nós vamos orar. Você que está ouvindo pela rádio, você que está acompanhando pela internet, Jesus Cristo falou primeiramente com os religiosos legalistas, aqueles que defendem a letra de uma religião mais do que a sabedoria do Espírito Santo, mais do que a verdadeira sabedoria. Aqueles que estão doentes, precisando de bênçãos. O Senhor está dirigindo a palavra hoje também. O Senhor Jesus está dirigindo uma palavra para os convidados. O Senhor Jesus está dirigindo uma palavra para você, dona de casa, dono de casa. O Senhor Jesus está dirigindo uma palavra para todos nós, sobre aquilo que vai acontecer muito breve. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Só vão ficar aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então você que está ouvindo à distância, quer vestes brancas para se vestir? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu aparelho de som, se te emprestar essa mensagem gravada. Se ajoelhe aí, não é? Você que está ouvindo num hospital, no trabalho, num presídio, numa delegacia, numa casa de recuperação, aonde você estiver, quer entregar a vida para Jesus, quer se reconciliar com o Senhor, quer voltar para Jesus, quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então aonde você estiver, se ajoelhe ao lado do rádio ou ao lado do teu aparelho de som. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, quer também entregar a vida para Jesus, quer voltar para o Senhor, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração, que nós vamos orar agora. Cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional em São Paulo, coloque a mão direita sobre o coração e ore assim comigo, mas não tenha vergonha não. Abre a tua boca, não se emudeça. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eis-me aqui, Senhor, reconhecendo a minha miséria, a minha pobreza. Eu preciso da tua riqueza, eu preciso das tuas vestes, e eu quero, Senhor, agora receber o teu perdão, a tua misericórdia. Eu quero, Senhor, invocar agora
o sangue de Jesus para me purificar, corpo, alma e espírito, de todo pecado. Me purifica, Senhor, de toda condenação. Arranca de mim toda iniquidade, toda transgressão. Me dá a tua paz. Me transforma, Senhor. Vem agora me cobrir com o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Vem, Senhor, me purificar de todo mal e me segure neste caminho, na tua casa. Eu quero estar diante de ti e perseverar até o fim, em condições. Eu não quero ser morno, eu não quero ser vomitado. Eu quero, Senhor, permanecer na tua presença. Então me recebe, porque eu declaro que na terra recebi o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus da glória, de maneira nenhuma risque o meu nome do teu santo livro e me sustente, Senhor, na tua presença até o grande dia em que estarei com o Senhor face a face. Meu Pai bendito, pela fé e pelo meu Senhor Jesus, eu te agradeço pelo meu perdão e pela minha salvação. Assim seja feito. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.